E aí, meus amores do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, certo? E na nossa videoaula de hoje, nós vamos continuar a mergulhar na cultura popular brasileira, já que estamos no mês de agosto e agosto é o mês do nosso folclore. Então, nós vamos, com o nosso amigo Ariano Suassuna, pesquisar um pouquinho sobre o movimento armorial. Bora? Bom, o movimento armorial foi um movimento criado por Suassuna e qual o objetivo desse movimento? Levantar a bandeira da cultura nordestina por todo o Brasil. Então ele tinha um desejo de fazer com que a cultura nordestina chegasse a todo o Brasil, que todas as pessoas conhecessem as músicas, as danças, o artesanato, a literatura produzida pelo Nordeste. E uma segunda questão, um segundo objetivo do movimento armorial era o rompimento com a barreira entre o popular, tudo aquilo produzido pelo povo, e o erudito. O erudito vai ser toda a cultura produzida pelas elites. Então, a Suassuna desejava que essa barreira se rompesse para que houvesse cada vez mais a comunicação entre esses dois universos culturais. A palavra armorial, ela foi inspirada nos brasões. Brasões de família, brasões de time de futebol, como, por exemplo, esse que eu coloquei aqui para vocês. Então, nas informações você tem, esse aqui é um brasão no movimento armorial. Então, você tem as informações, a música, a dança, as histórias, a bandeira, a simetria, se eu dividir esse brasão ao meio, dois lados iguais, certo? Que era uma das características dos brasões. Aqui nós temos o Museu Brenan, que fica em Recife, Pernambuco. Ele é um museu maravilhoso, feito por Ricardo Brenan, e ele foi um escultor muito importante, e que nesse museu tem várias peças feitas por ele, que remete a figuras zoomórficas, remete à cultura nordestina, mas de uma maneira muito particular do Brenan, de uma maneira muito... ele era um artista que se inspirava muito na cultura ali dos sumérios, assírios, e dali para poder fazer as suas obras de arte. Essa aqui, o movimento armorial, ele abraçava várias manifestações. Então, ele abraçava escultura, pintura, música, dança. Essa aqui é a companhia de balé Stadium, que fez um espetáculo em homenagem ao movimento armorial. Se nós observarmos bem esta imagem, as cores utilizadas pelos bailarinos lembram muito as cores do barro, as cores usadas nas esculturas. Os fundadores da companhia de balé Stadium, Décio Otero e Marica Gidali. Outro participante desse movimento é o multiartista pernambucano Antônio Nóbrega. Ele tem um trabalho maravilhoso de resgate das músicas populares nordestinas. Ele tem um trabalho muito forte com educação também. Vale a pena, e é um bailarino maravilhoso, vale a pena vocês procurarem. Outro participante desse movimento, que inclusive no livro de vocês tem uma foto do Balé Stadium, representando uma das imagens do balé do movimento armorial, onde os bailarinos estão vestidos como se fossem os bonequinhos do mestre Vitalino. Mestre Vitalino foi um escultor. Ele vendia suas peças na feira de Caruaru, ele via sua mãe produzindo suas peças, o artesanato no barro, e ele começou a fazer. E uma das coisas interessantes do Vitalino é que ele começou a reproduzir, através da escultura, o dia a dia daquela população. Então, ele fazia bonequinhos dos retirantes nordestinos, fazia bonequinho do pipoqueiro na praça, dos namorados da praça, das profissões. E ele foi um dos primeiros a colocar cor, vermelho, amarelo, azul, em suas esculturas, porque até então as esculturas eram vendidas da cor de barro natural.
Esse aqui tá uma das peças mais famosas do Vitalino, do mestre Vitalino, chamados retirantes. Então, você tem a família saindo, né, do interior, do sertão nordestino, para procurar uma vida melhor na cidade. Aí eu quero que vocês observem. Uma das características das esculturas de mestre Vitalino é esse olhão branco com essa íris bem preta, né? A questão do colorido, a chita, a maneira como ele está vestido, a maneira como era transportado, né? Os objetos com essa trouxa na cabeça ou com essa mala bem quadrada, né? Levando tudo que eles tinham, os animais, né? Suas crianças e tal. Nosso trabalho, valendo 6 pontos, vai ser o seguinte. Vocês vão assistir esse vídeo sobre o movimento armorial criado por Suassuna. Tá? Você vai assistir esse vídeo e eu quero que vocês observem as imagens desse castelo armorial que aparece no nosso vídeo. E aí eu quero que vocês, ao assistir o vídeo, prestem atenção na simetria e nos detalhes arquitetônicos. Porque o trabalho vai ser você reproduzir do seu jeito, com a sua criatividade, a partir desses elementos simétricos no seu caderno de desenho. Vamos ver como isso vai acontecer? Vamos lá. Então, meus queridos, vamos lá fazer? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que são imagens simétricas, ou seja, um lado igual ao outro, tá? Vocês vão reparar que tem muitas formas geométricas e muitas formas orgânicas. Conforme nós já estudamos, né, formas orgânicas são formas que lembram folhas e flores. Primeira coisa que a gente vai fazer, já que estamos falando de simetria, 2 lados iguais, vocês vão pegar a folha e vão dividir ao meio. Ah, professora, eu posso arrancar a folha do caderno? Pode, depois você cola de novo, não tem problema não, tá? Então, você vai ter esses 2 lados iguais. Beleza. Eu estou com meu celular aqui porque eu escolhi uma imagem para ter de referência, tá? Mas não é para você imitar, fazer igualzinho a sua imagem, é para você usar ela de referência e a partir daí criar a sua imagem. Então, na minha imagem, ela tem algumas linhas retas e tem algumas flores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço desse meu papel, não tem por que usar ele todo, já que eu vou usar uma parte muito pequena dele, tá? Então, vou pegar somente essa parte aqui, deixa essa aqui guardadinha para uma outra ocasião, tá? E vou fazer o meu desenho. Uma dica que eu dou para vocês, para sair tudo simétrico, perfeito, é que você dobre a sua folha, tá? Aqui, olha só. Dobrei em 4 partes e vou fazer o meu desenho. Até dividir mais uma vez aqui. Por que eu estou dobrando tantas vezes? Para o desenho sair igual. Chegar mais perto aqui para vocês enxergarem. Tá? Reparem que eu fiz aqui, ele tá dobradinho. Vou recortar. Ai, peraí. Não vai deixar papel espalhado pelo chão da sua casa, por favor, tá? E eis que eu tenho, olha só. Eu tenho aqui várias imagens recortadas de uma única vez. Bom, vou organizar. Vou começar a minha organização. Não vou usar mais o rosa. Agora eu vou usar o azul. E vou fazer a mesma coisa aqui com papel azul. Tá? Guardar aqui o pedaço de azul que eu não vou usar. Vou dividi-lo aqui ao meio.
aqui mostrar para vocês o desenho que fiz, tá? E cortar. Se você quiser usar aquele papel de presente que está aí na sua casa, né, que já está... papel de presente que está aí na sua casa, jogado, largado, você pode usar também, tá? Que ele já está todo desenhado, quando você recortar fica umas coisas bem legais. Aqui, olha só como é que fica a imagem. Tá vendo? Simétrica, dois lados exatamente iguais. Vamos lá? Muito bem. Agora, eu vou usar o vermelho. Não vou usar isso tudo de vermelho, vou usar só um pedaço. É interessante, gente, que vocês calculem o pedaço de papel que vocês vão usar, que é para não ter desperdício. Tá bom? Vocês podem usar esse papel em outras vezes para outros trabalhos, correto? Bom, vou fazer aqui essa parte de baixo. Eu vou direto aqui no olho, mas podem usar régua sem problemas, tá? Aqui, dois lados iguais, vocês repararam que eu dobrei o papel, tá? Para que eu tivesse dois lados iguais. Muito bem. E agora eu vou usar o papel preto. Deixa eu ver só aqui minha imagem. Tá. Vou usar aqui o papel preto para poder fazer a outra parte da minha imagem. Uma outra coisa interessante que vocês também podem procurar nos trabalhos de Suassuna são as iluminogravuras. O que são iluminogravuras? São gravuras que ele utilizava, que ele fazia inspirado um pouco nas gravuras das iluminuras medievais e das nossas gravuras de literatura de cordel. Tá? Bem legal vocês darem uma pesquisadinha para poder ver. Bom, fiz aqui o meu desenho e vou recortar. No mesmo procedimento que eu fiz os outros, dividi a figura ao meio, tracei o desenho que eu queria e estou recortando. Se vocês quiserem, além das imagens do vídeo que vocês vão ver, né, do castelo, do movimento, né, feito para o movimento armorial. Se vocês quiserem pegar outras referências de Ariano Suassuna na internet e, né, para poder ampliar o conhecimento de vocês e ampliar também a possibilidade de trabalhos, vai ser muito legal, tá certo? Tô olhando aqui, uma ideia que eu tive agora. Porque a arte ela é assim, né, gente? Vocês estão fazendo o trabalho e vão tendo ideias. Então, eu acabei de ter uma segunda ideia aqui agora para poder fazer esse desenho aqui. Que eu vou recortar aqui no meio, que eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu achei que vai ficar legal. Então, olha só. Aqui, a minha imagem como ficou. Deixa eu mostrar para vocês. Tá ela dobrada. Como ela ficou. E agora eu vou abrir essa imagem. Para vocês verem como essa imagem ficou. Certo? Muito bem. Isso. E agora eu vou pegar o papel amarelo para poder fazer alguns elementos que eu vou espalhar aqui pelo trabalho, tá? Mais uma vez, eu vou dobrar esse amarelo aqui várias vezes. Vou desenhar aqui uma circunferência. Peguei até aqui
a tampinha da cola para ficar bem bonitinho, bem redondinho. Vou mostrar aqui para vocês. Certo? E vou cortar. É interessante quando você faz o traço no papel que você corte exatamente em cima do seu traço, para não ficar torta. Gente, tesoura é uma alavanca, tá? Então, assim, é só você botar força nela para ela cortar desse jeito. Tem gente que quer cortar, deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês, quer cortar com a tesoura deitada, ela não vai cortar, certo? Olha só quantas bolinhas aqui eu tenho. E agora eu montei aqui, deixa eu tirar esse monte de papel de cima da mesa para vocês conseguirem perceber o que temos de desenho recortado, e vou montar a minha imagem aqui com vocês, tá? O legal é você pegar umas 3 ou 4 informações da sua imagem e recortar. Aqui, por exemplo, vou botar aqui, pronto. Quais foram as informações que eu peguei da minha imagem? As linhas retas, as linhas, né, curvas e as figuras que ele fazia. Então, agora, eu vou começar a colar. Eu gosto muito dessa cola bastão porque ela não faz sujeira, mas se você tiver a cola escolar, é só você usar um pincel ou pode até usar o dedo mesmo, mas coloca um paninho úmido para você ir limpando o dedo para não ficar o seu trabalho melequento. Porque uma das coisas mais legais da colagem é quem está vendo a sua colagem ficar na dúvida se é uma colagem ou se é desenho pronto, tá? Vamos colar aqui. É importante que seja simétrico, então um lado tem que estar exatamente igual ao outro lado. Quando você está colando, é legal que não fica nenhuma parte subindo e aparecendo, tá? Então, uma outra dica que eu dou é quando você for fazer a colagem, passe a cola nas bordas. Aí aqui agora, olha, essa bola, essa circunferência que eu fiz, tem que ficar exatamente na mesma posição, na mesma distância que a outra. Não pode ficar nem em cima, nem embaixo, nem torta, tá? Então, eita, tem uma mais aqui. Então, olha só. Colocando, né? Quando você colar, ela tem que ficar simétrica, né? A mesma quantidade que tem de um lado, tem que ter do outro também. Opa! Mesma distância. Então, essas 3 aqui vão ter a mesma distância. Eu vou, né? Aquilo que eu estava falando com vocês, né? A criatividade, ela vai surgindo. Apareceu uma bolinha extra aqui, que eu tive uma ideia que eu vou mostrar aqui para vocês. Pronto, eu vou colar metade dessa bolinha aqui em cima para ficar bem bacana. Bom, agora eu vou colar essa minha parte rosa aqui. Particularmente, eu não gostei muito desse biquinho que ficou, que fez, então eu vou dar mais um corte nesse bico, tá? Deixa eu ver se tá assim, não. Só para ele ficar bonitinho. Pronto, ficou mais bonitinho aqui. Aí, na hora da colagem, qual é a dica que eu dou para vocês? Tá? Não passa cola aqui no meio apenas, passa cola em toda a extremidade, tá? Em todas as partes do seu trabalho, tá? Que é para não ficar nada levantado, que fica muito feio quando você tem uma colagem que tem partes dela que está levantada. Então, eu tenho que medir bem, que pensar bem, porque
A minha outra figura tem que ficar exatamente na mesma direção. Se quiser usar régua para poder medir, é legal, tá? Isso. Aqui assim. Agora eu vou colar as minhas bolinhas. Do jeito que eu tinha planejado, tá? E por último, eu vou passar cola nessa minha figura aqui. Opa! Pra gente poder... Tomando cuidado que ela tem que ficar simétrica, dois lados iguais, certo? Deixa eu colar aqui que não colou. Colar aqui também que não colou. E aqui está a minha figura inspirada no movimento armorial, tá? Então, quais são os cuidados que você vai ter na hora de fazer o seu trabalho? Primeiro, usar as informações que vocês vão ver no vídeo, as informações visuais. Se você quiser pesquisar sobre as iluminuras, para ter mais ideias, tá valendo, certo? Segundo, simetria, dois lados exatamente iguais, tá bom? E fazer a colagem. E professora, mas eu tô sem cola, tá no meio da pandemia, como é que eu vou fazer? Não posso sair de casa. Então faz o desenho, que tá valendo também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode perguntar lá no Clesep, certo? E um grande beijo para vocês.